Ok? Paz do Senhor, irmãos. Queridos, nós estamos transmitindo agora essa parte do culto, né? E vamos iniciar o nosso estudo. Vamos iniciar o nosso momento de estudo da palavra do Senhor. O tema é a doutrina da eleição. A gente segue então com a nossa jornada teológica, as obras de Deus. Vamos estudar a doutrina da eleição, parte 2, né? No estudo passado nós vimos a base bíblica e teológica da doutrina da eleição. Então nós meditamos bastante nessa questão. Bom lembrar para os queridos irmãos que a visão que temos da doutrina da eleição é a da teologia reformada. Essa é a confissão de fé da nossa igreja, a gente crê dessa forma. Bem, trazendo um resumo para a gente, né, do que nós já vimos. Primeiro, o que é eleição? Então, o que nós estudamos quinta-feira passada. A definição é a seguinte: eleição é o ato livre de Deus em escolher, antes da fundação do mundo, pessoas para receberem a salvação eterna por meio de Jesus Cristo, sem levar em conta mérito ou nenhum mérito humano. Então, essa é a ideia que temos de eleição. Ato livre de Deus, escolheu pessoas, fez isso antes da fundação do mundo, e essa escolha, logicamente, foi para que essas pessoas recebessem a salvação eterna mediante Jesus Cristo. E Deus não levou em conta nenhuma obra, nada que pudesse ser considerado como mérito humano para que essa escolha acontecesse. Diante disso, nós vimos algumas características da eleição. Cito 5 delas, porque nós estudamos essas 5. Primeiro, a eleição é um ato da livre e soberana vontade de Deus. Segundo, a eleição garante que um dia os eleitos serão salvos e permanecerão salvos. Terceiro, a eleição é eterna. Quarto, a eleição é incondicional. Quinto, a eleição é irresistível. Então, nós estudamos essas partes, né? Características da eleição. E finalizamos o estudo falando sobre os propósitos da eleição, que são 2. Primeiro propósito, a salvação dos eleitos. Segundo propósito, a glória de Deus. Amém? Então, assim, é um resumo daquilo que nós estudamos. É interessante que os irmãos, aqueles que quiserem, claro, assistam, né? Isso, né? Assistir esse vídeo, assistir essa primeira parte, porque ela é, inclusive, fundamental para que a gente tenha uma compreensão até melhor sobre o que a gente vai estudar agora. Tá? Isso é importante, então. Por quê? O que é que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos ver algumas perguntas, né? Ou, na verdade, assim, algumas objeções que as pessoas fazem à doutrina da eleição, a doutrina da eleição incondicional. Quando a gente transmite essa doutrina, fala esses pontos todos aqui, ó, ato livre, da livre, soberana e vontade de Deus, garante a salvação dos eleitos e que eles permanecerão salvos, eleição incondicional, irresistível, isso gera bastante questionamentos. O que a gente vai ver aqui são alguns desses questionamentos, tá? E procurar respondê-los dentro das Sagradas Escrituras e da forma que a gente entende na doutrina que a gente tem aqui na igreja. São muitos, como eu disse, mas hoje a gente vai ver apenas 3 deles. 3 questionamentos, tá? Qual é o primeiro? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim: veja, já que Deus escolheu uns para serem salvos e, consequentemente, ignorou os demais, ou seja, os demais não serão salvos,
Isso é injustiça. Então, a doutrina da eleição é injusta. E se Deus fez isso, Deus está sendo injusto. Por quê? Porque Ele quis salvar uns e, consequentemente, deixou outros sem alcançar a salvação. É muito comum a gente ouvir essa objeção. E, na verdade, essa é uma das mais fortes que a gente tem. Bem, como é que a gente pode pensar nisso, né? Como é que a gente pode responder a uma questão como essa? A gente responde dizendo que a eleição, ela não é um ato de injustiça. Muito pelo contrário, ela é uma manifestação da graça de Deus. É muito diferente. E a gente vai ver por quê. Por que não é um ato de injustiça e sim manifestação da graça de Deus? Pensa comigo da seguinte maneira. Se Deus decidisse não salvar ninguém, absolutamente ninguém, Deus seria injusto? Não. Por que não? Exatamente pelo fato de que todos os homens pecaram e se afastaram da glória de Deus. Então não há injustiça da parte de Deus quando pessoas não são salvas. Exatamente pelo fato de que a gente conhece que todas as pessoas que estão longe dos propósitos de Deus, e se elas partirem deste mundo sem terem aceitado a vida, entregue a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas não alcançarão a salvação. Então, assim, se Deus decidisse um dia, se Ele tivesse decidido não salvar absolutamente ninguém, Deus não seria injusto. Por quê? Porque o fato da condenação do ser humano pecador, e todos nós somos pecadores, é uma manifestação da justiça de Deus. Deus está aplicando a sua justiça. Outra coisa, quando a gente fala sobre injustiça, Deus está sendo injusto se Ele salvar uns e não salvar outros, é porque quando a gente fala assim, a gente pensa muito na questão de justiça da maneira mais comum que a gente compreende, que é a justiça em pé de igualdade com o nosso semelhante. Então, assim, quando a gente fala de pessoas, quando a gente trata, sobre pessoas iguais, é muito comum a gente querer que o tratamento seja igual. E aí, falando de ser humano, todos nós somos iguais. Há diferenças nossas em nós, claro, mas essas diferenças não nos tornam pessoas melhores ou piores do que outras, nesse sentido. Né? Seja qual for o país que a pessoa nasça, seja qual for a religião que ela frequente, seja qual for a opção político-partidária que ela tenha, isso não torna ninguém melhor ou pior do que a outra. Nesse sentido, todos nós somos iguais. Posição social não nos torna melhor do que ninguém. É por isso que, quando se aplica justiça para um e não se aplica para outro, a gente entende que está desigual. Né? Está desigual. Por quê? Porque nós somos iguais. É fato que, na prática, infelizmente, isso não acontece. Mas não acontece por nossa causa, né? Nós, seres humanos, é quem não agimos com justiça em relação às pessoas. Não é assim? Nós não agimos com justiça. É muito comum a gente ver, no próprio exercício da justiça, pessoas que têm uma condição social melhor, uma condição financeira melhor, ela vai se safar diante de algumas situações, enquanto que o pobre não. Não é assim?
Então, existe essa diferença, mas, na prática, a justiça ela é estabelecida de forma igual para todo mundo. Por quê? Porque somos iguais, é assim que tem que ser. Só que essa é a maneira que a gente analisa a justiça aqui, ó, entre iguais. Mas quando eu vou parar para pensar na questão da justiça entre o homem e Deus, nós não somos iguais. Não somos iguais a Deus. Existe uma grande diferença. Na verdade, existe uma infinita diferença entre nós e Deus. De tal maneira que eu, quando converso com o meu próximo, com o meu semelhante, eu posso dizer para ele, ou ele pode dizer para mim, isso está injusto. Mas a grande diferença que existe entre eu e o meu Deus, entre você e o seu Deus, não nos dá para a gente chegar para Deus e dizer assim, isso está injusto. Por quê? Porque Ele é o Criador. E como Criador, Ele tem o direito de fazer tudo o que Ele quiser com as suas criaturas. Essa é a grande questão aqui. Tá? Essa é a grande questão. Então, não podemos alegar injustiça porque o Criador, Ele tem o direito de fazer de forma livre e soberana, repito, o que Ele quiser com as suas criaturas. Aí, a gente vai para um texto agora. Vamos lá para Romanos, capítulo 9. Nesse texto, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo está aqui falando sobre eleição, sobre predestinação, sobre a soberania de Deus na salvação do pecador. E a partir do versículo 13, o texto sagrado diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha a pergunta de Paulo agora, verso 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Deus está sendo injusto pelo fato dele ter amado Jacó e se aborrecido de Esaú? Ter escolhido Jacó e não ter escolhido Esaú? Meditamos nesse texto na quinta-feira passada e vimos que essa escolha, que essa eleição, o próprio texto sagrado diz que os gêmeos ainda não eram nem nascidos. Ou seja, essa manifestação da graça de Deus que elege foi dita aqui por Paulo, né, quando os gêmeos ainda estavam no ventre materno. E nós estudamos que a eleição é eterna, então, na verdade, esse plano eterno de Deus, esse plano estabelecido por Deus, foi desde a eternidade. De quê? De amar Jacó e, consequentemente, aborrecer-se de Esaú. Foi Deus que fez. Foi Deus que quis assim. E aí Paulo diz assim, e isso é injustiça da parte de Deus? O próprio apóstolo Paulo responde no versículo 14, de modo nenhum. Se fosse o ser humano, se fosse o ser humano dizendo assim, eu vou amar Jacó e vou me aborrecer de Esaú, são iguais entre si. Isso não estava certo. Mas não é um ser humano que está dizendo isso. Não é um igual a nós. É o Deus Criador. Essa é a grande questão aqui. Que tem o direito de fazer com as suas criaturas aquilo que Ele decide fazer. A gente vai ver isso aqui, versículo 15. Pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. De quem é que Deus tem misericórdia? De quem Ele quer ter misericórdia. De quem é que Deus tem compaixão? De quem Ele quer ter compaixão.
Isso é injustiça da parte de Deus? Paulo responde, de modo nenhum. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Lembram de Faraó no Egito? Lembram da narrativa bíblica, sobre Faraó lá no Egito? De quantas e quantas vezes Moisés foi até Faraó, levando uma palavra de Deus: deixa meu povo ir para que me sirva lá no deserto, para que celebre para mim uma festa lá no deserto. Quantas vezes Faraó endureceu o coração? E quantas vezes Deus disse para Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó? Várias vezes, não foi? Então, assim, vejam, para isto mesmo te levantei. Versículo 17. Deus tinha um propósito na vida de Faraó. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aí vem o versículo 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem Deus chamou, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Percebem no texto? Vasos preparados de antemão para a glória e, consequentemente, vasos preparados de antemão para a perdição. A injustiça da parte de Deus, a grande questão aqui é que não, porque o oleiro ele tem direito sobre o barro. O Criador tem direito sobre as suas criaturas. Portanto, a partir do momento em que o homem pecou e todos, absolutamente todos, estavam caminhando para a condenação eterna, não há injustiça da parte de Deus separar livremente e soberanamente alguns para receber a vida eterna. Não é manifestação de injustiça, mesmo porque as Sagradas Escrituras nos diz que Deus é o justo juiz de toda a terra. Não é manifestação de injustiça, é graça. Porque ninguém merece o céu. E aqueles que alcançam o céu alcançam por graça. Bendito seja o nome do Senhor. E aqueles que são condenados por ato de justiça. Ok? Então essa é uma primeira objeção que a gente tem. É muito comum a gente ouvir, pessoas dizendo que Deus está exercendo injustiça exatamente pelo fato de ter escolhido alguns e outros não. Mas a gente respondi para os queridos irmãos dessa forma, mostrando então que não há de maneira nenhuma injustiça da parte de Deus. É demonstração de graça. Uma segunda objeção é a seguinte: mas pastor, a Bíblia não diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Não está escrito que todos os homens sejam salvos e que esta é a vontade de Deus?
Então, já que Deus quer que todos os homens sejam salvos, como é então que Ele escolheu alguns só para alcançar essa salvação? As coisas não batem, as coisas não estão se encaixando. Diz ou não que Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Sim, diz. A Bíblia diz. Um dos textos é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. 2,4. Esse é o desejo de Deus. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito assim. Agora, acompanhe comigo a seguinte linha de raciocínio. Veja, o texto diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem deseja? Deus. No contexto aqui, é Deus que deseja que todos os homens sejam salvos. Então existe uma vontade aqui. Existe um desejo. É uma vontade aqui. E aqui não é uma vontade humana, é uma vontade divina. Deus tem uma vontade. Bem, nós cremos que a vontade de Deus é livre. Cremos que a vontade de Deus é soberana. Amém? Então vamos lá. Nós temos uma vontade aqui. A pergunta que eu posso fazer agora é a seguinte: todos os homens são salvos? Todos os homens alcançam a salvação? A gente sabe que não. Então, já que não há salvação na vida de todos os homens, ou seja, já que nem todos os homens alcançam a salvação, é correto entendermos então que existe aqui uma vontade que Deus tem e que não se realiza? Percebem? Porque assim, eu tenho vontades, você tem vontades. Nem sempre as nossas vontades se realizam. Porque nem sempre nós temos o poder e as condições de fazer com que as nossas vontades se realizem. Não é assim? Tem momentos que a gente morre de vontade e morre na vontade. E só na vontade. Mas a grande questão aqui é que não somos nós aqui no texto. É Deus. Existe uma vontade de Deus aqui. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E já que pessoas não se salvam, então é correto então dizer que aqui nós temos uma vontade divina que não se realiza? Percebem a questão? Bem, aí as pessoas geralmente dizem assim: mas existe uma outra vontade aqui. Porque Deus respeita a vontade humana. E assim como Deus quer salvar todos os homens, também é da vontade de Deus deixar livre a escolha humana. E nessas duas vontades de Deus, a vontade que Deus tem de salvar a todos, mas ao mesmo tempo a vontade que Deus tem de deixar livre a escolha humana, prevalece essa escolha humana. Então a ideia aqui é: Deus quer salvar, mas se a pessoa não quiser, Deus respeita essa vontade. Nesse sentido, a vontade humana termina se sobressaindo de alguma forma a vontade divina. E aí vem uma grande questão.
falando sobre a vontade humana, ela não é livre. Ela não é livre. Como assim, pastor? Eu vim hoje aqui porque quis. É verdade. Nesse sentido, a sua vontade é livre. A minha é livre. A nossa vontade é livre na escolha, por exemplo, da cidade onde vai morar, do carro que quer comprar, da esposa, da pessoa que quer casar. Não é assim? Livre. Mas quando diz respeito à salvação, a nossa vontade não é livre. E é aí onde está a grande questão. É muito comum as pessoas falarem sobre livre-arbítrio, ou seja, vontade livre. Sim, o livre-arbítrio nessa questão de profissão, roupa que eu vou vestir e de coisas bem sérias da vida, sim, a gente decide livremente. Mas não dá para a gente decidir livremente em relação à nossa salvação. Por que não, pastor? Porque quando se trata de questões espirituais, o homem, ele não é livre por causa do pecado. A Bíblia fala isso. E ela mostra essa realidade assim de uma maneira muito forte, muito dura. Por exemplo, a Bíblia diz que por causa do pecado nós somos escravos do pecado. Escravos. O pecado não nos dá a liberdade de escolhermos Cristo. Nós somos escravos do pecado. A Bíblia diz que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Então, se nascemos, ou já que nascemos, e Efésios 2:1 diz que nascemos mortos em nossos delitos e pecados, não há liberdade aqui. Não há capacidade de decisão aqui. Não há capacidade de escolha sozinho aqui. Porque nascemos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra morto ali no texto de Efésios 2:1 nos leva à ideia de um morto. Imaginam alguém, um ser humano ou que morreu e o corpo já está em elevado estado de putrefação. Essa é a ideia de morto ali. Mas é claro que não é um morto físico, é um morto espiritual. Mas Paulo usa a palavra para mostrar mortos em vossos delitos e pecados, para mostrar que a pessoa realmente está morta espiritualmente. A Bíblia diz também que nós nascemos cegos espiritualmente. Nós não conseguimos ver a luz de Deus que nos traz salvação. Por quê? Porque nascemos cegos espiritualmente. Paulo escreve lá na carta aos Romanos dizendo que o homem, por causa do pecado, não consegue praticar o bem. E aí o bem no texto ali não significa a ideia de fazer atos de bondade para outras pessoas, mas o bem ali é cumprir perfeitamente a santa lei de Deus e assim alcançar a salvação. Paulo diz, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Essas realidades que a palavra do Senhor mostra para a gente, do homem e seu estado de pecado, deixa para a gente bem claro que não há livre-arbítrio. Para a salvação, não. Somente quando Deus, pela sua graça, por ação do Espírito Santo, opera no coração do ser humano o milagre da regeneração, aí sim é que esse homem regenerado ou essa mulher regenerada, ela vai conseguir escolher a Cristo e, consequentemente, ser salvo. Mas sem esse milagre de Deus da regeneração, a gente não consegue dar um passo em direção a Deus para alcançar essa salvação. Bem, então, o que é que a gente pode pensar sobre 1 Timóteo capítulo 2:4, quando diz:
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos pensar então nessa expressão, todos os homens. Vamos analisar o texto a partir do versículo 1. Vejam, no versículo 1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Olha a expressão todos os homens aí. Mas no versículo 1, o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo para a prática da oração, da súplica, da intercessão. O assunto aí no versículo 1 é oração, intercessão. E intercessão a favor de quem? De todos os homens. Muito bem. Olha o versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora, no versículo 2, Paulo está citando aí algumas classes de pessoas. Ele cita reis e cita todos aqueles que estão investidos de autoridade. Então, no período aqui do Império Romano, você tem o rei, você tem o imperador, mas você tem também as demais autoridades. Assim como nos dias de hoje nós temos autoridades de uma forma geral. Veja o que o texto diz assim: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O texto está falando de respeito, o texto está falando de piedade, o texto está falando de uma vida tranquila e mansa. E para isso a gente precisa orar por todos os homens. E aí, repito, no versículo 2, Paulo cita reis e aqueles que exercem autoridade. Consequentemente, a gente pode pensar em outras pessoas também aqui no texto, ou em outras classes de pessoas, tanto pessoas que estão ali para a prática da autoridade, do exercício da autoridade, como a gente pode pensar também em pessoas que, infelizmente, estão na sociedade infringindo leis. E ao infringirem as leis, a vida tranquila e mansa da sociedade é prejudicada. Por isso que as autoridades vêm para exercer o seu domínio, exercer o seu governo, e ao exercer o seu governo, a sociedade passa a ter uma vida mais sossegada, mais tranquila e mansa. Essa é a ideia aqui do texto. Então, o versículo 2 está mostrando classes de pessoas. Reis, autoridades, classes de pessoas. Versículo 3 diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom. Paulo está mostrando para Timóteo que Deus quer que isso seja feito. Olha, mais uma vez aqui, uma vontade sendo apresentada. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Isso o quê? Que se faça oração em favor de todos os homens, em favor de reis, de autoridades e tudo mais. Deus deseja que essas coisas sejam feitas. Aí a gente chega no versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem são esses todos aqui? Dentro do contexto, meus irmãos, são classes de pessoas e não a totalidade das pessoas de um planeta Terra. Essa é a questão aqui. Ou seja, o que o texto está mostrando, essa é a compreensão que nós temos, é que Deus deseja salvar pessoas de todas as classes. O plano eterno de Deus alcança reis, aqui no texto, alcança demais autoridades,
Mas o plano eterno de Deus alcança também aquele que vive na marginalidade. Ele alcança, o plano eterno de Deus alcança. E aí você abre o leque para as diversas classes de pessoas. O plano eterno de Deus é para alcançar profissionais das mais variadas áreas, pessoas dos mais variados lugares, países, tribos, línguas, nações, homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas de todos os tipos. Mas quando fala de reis, não significa que Deus vai salvar absolutamente todos os reis, mas Deus manifesta a sua graça lá na realeza e salva. Quando fala sobre autoridades, é a mesma coisa, não significa que Deus vai salvar absolutamente todas as autoridades, mas que nas autoridades Deus manifesta a sua graça e salva. Então, o que a gente vê aqui no texto é Deus desejando salvar não a totalidade da raça humana, mas pessoas das mais variadas classes. Idade, nacionalidade, condição social, sexo e assim por diante. Com isso, a gente percebe que essa ideia harmoniza exatamente com aquilo que a palavra de Deus nos diz, que Deus não faz acepção de pessoas. E é isso, Deus não faz acepção de pessoas. Porque a graça salvadora está para a vida daquele que é rico, mas também está para a vida daquele que é pobre. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, de fato, de verdade, não faz acepção de pessoas. E aí, quando você entende o texto desta forma, você percebe que existe uma vontade de Deus aqui que se cumpre. Que se estabelece. Porque quando o texto diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, esses todos aqui são todos os eleitos que estão na face da terra exercendo as mais variadas funções ou classes sociais. Por isso que Paulo está mostrando que a gente precisa orar para que essas pessoas alcancem de Deus a graça da salvação. Louvado seja Deus. Ok? Então, é uma forma da gente ver aqui esse texto. Agora, oi. Sim, Deus não faz acepção de pessoas, mas, de fato, o ser humano faz. Nós fazemos, né? Nós, seres humanos, infelizmente, fazemos acepção de pessoas. Isso é demonstração da nossa pecaminosidade. As que Cristo Jesus, por sua graça, vem para produzir, mediante a ação do Espírito Santo, santificação nas nossas vidas, né? E aí, quando a gente cai nessa de fazer acepção de pessoas, a gente precisa se arrepender disso e pedir perdão a Deus. Né? Vamos seguir um pouco mais então. Diante dessa questão aí de todos, pode surgir ainda uma outra pergunta. Assim, mas pastor, não existe um convite chamando todas as pessoas? Existe. A Bíblia mostra que existe. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, nós temos um convite chamando todas as pessoas. E quem fez esse convite foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite. Para quem? Para todos. De fato, é um convite para todos. Sem exceção. Então, pastor, então não é um convite para todos? É um chamado, sim. É um convite para todos. Só que, veja só a grande questão. Há dois tipos de convites dentro das Sagradas Escrituras no que diz respeito a essa questão da salvação. Existe um convite
que a gente chama de convite externo, que é o chamado externo, e existe o chamado interno. O chamado externo, ele é universal. Já o chamado interno, ele é particular. O chamado externo, ele vem mediante a proclamação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Já o chamado interno, ele acontece através da ação de Deus no coração do pecador, quando este pecador ouve a proclamação do Evangelho. No estudo passado nós vimos um pouco sobre isso. Está gravado aí, né? Para os irmãos depois, se quiserem, olhar melhor essa questão. Esse chamado interno, ele é irresistível. Já o chamado externo, ele é resistível. Por isso que o chamado externo é Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas no versículo 27, a gente tem um texto que nos mostra o chamado interno. O texto diz assim, Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso é interno. Isso é interno. Então, a partir do momento em que a proclamação do Evangelho está acontecendo, a palavra de Deus está sendo pregada, esse é um convite externo. Mas somente aqueles a quem o Filho quer revelar ao Pai, esses, de fato e de verdade, alcançarão essa salvação. Somente esses aceitarão esse convite. Então, não são todos, absolutamente todos. O convite externo é para todos, porque o convite externo manifesta tanto a graça salvadora de Deus, como proclama o poder do Evangelho que também condena. Bem, vamos para a terceira objeção. Ela diz assim: se Deus escolheu quem vai salvar, então não precisamos evangelizar. Pastor, porque no estudo passado o senhor disse que a eleição garante que o eleito vai ser salvo um dia. Então, se a eleição garante que o eleito vai ser salvo, então a gente não precisa de maneira nenhuma evangelizar. Como é que a gente responde? Primeiro, dizendo que de alguma forma ela já foi respondida, quando acabamos de falar sobre o chamado externo e o chamado interno. Quando acabamos de falar sobre isso, essa objeção aqui, ela começa a ser respondida. Porque o chamado externo é a proclamação do Evangelho. E o chamado interno, que vai gerar a salvação, acontece a partir do momento em que o Evangelho está sendo proclamado e o Espírito Santo fala ao coração do pecador. Mas o que é que a gente pode acrescentar, então? Primeiro, existe uma enorme quantidade de textos que estão ali ordenando a igreja a evangelizar. Então, a Bíblia mostra isso. Por exemplo, Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a palavra do Senhor que nos mostra isso. Amém? Então está muito claro do nosso dever de evangelizar e da necessidade do homem sem Deus ouvir a mensagem do Evangelho para que a partir daí ele encontre a salvação em Cristo Jesus. Segunda questão que a gente pode falar sobre isso
é que a igreja primitiva, ela entendeu muito bem a ligação que existe entre eleição divina e evangelização. A igreja primitiva entendeu isso. Ela acreditava firmemente na eleição. Paulo fala a Efésios, predestinados antes da fundação do mundo. A igreja primitiva, ela acreditava firmemente na predestinação, ela acreditava firmemente na eleição, mas ela entendia que estas questões andavam juntas. Eleição e evangelização não são assuntos que se excluem, são assuntos que caminham juntos. Um texto interessante sobre isso é Atos capítulo 13, versículos 48 e 49. Atos, de uma forma geral, é a palavra do Senhor sendo transmitida até os confins da terra, não é assim? Atos é a palavra de Deus sendo transmitida. Atos capítulo 13, versos 48 e 49, o texto diz assim, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Vejam aqui, pregação. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E aí o texto segue assim, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Percebe, irmãos? Você tem a pregação da palavra, a mensagem de Deus sendo divulgada por toda aquela região, e quem estava crendo? Creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. A igreja primitiva entendeu de uma maneira muito clara, eleição e pregação do evangelho caminham juntas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Outro texto para a gente é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Esse texto vai mostrar que a doutrina da eleição tem que ser encarada por nós como incentivo para evangelizar, para a evangelização. 2 Timóteo 2,10 está escrito assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. O apóstolo Paulo falou isso aqui na carta a Timóteo, 2 Timóteo 2,10. Tudo suporto por causa dos eleitos. Porque o que é que Paulo queria? Que eles alcançassem a salvação que está em Cristo Jesus. Vimos no estudo passado que o eleito não nasce salvo, mas que a eleição garante a salvação. Paulo, então, aqui está dizendo, tudo suporto por causa dos eleitos, porque eu quero que eles alcancem a salvação em Cristo Jesus. Por isso, Paulo se esforçava, por isso ele evangelizava, exaltado seja o nome do Senhor, porque o apóstolo Paulo sabia que Deus tinha homens e mulheres para salvar e que eles seriam salvos através da pregação da palavra. Então, a doutrina da eleição não é incentivo para a igreja cruzar os braços e dizer, já que está eleito, um dia vai ser salvo de qualquer jeito e de qualquer forma. Isso não é uma doutrina correta pensando dessa forma. Não é uma postura correta do cristão pensar dessa forma. A gente precisa entender assim, na salvação, queridos, Deus ele estabeleceu tanto o fim como também os meios. Para a salvação do pecador, para a salvação dos eleitos, Deus estabeleceu tanto o fim como também os meios. Por exemplo, qual é o fim? A própria salvação. O fim é o propósito. O fim é o objetivo. Qual é o fim da eleição? Qual é o propósito da eleição? É duplo, a gente já viu. É duplo. É tanto a salvação daqueles que foram eleitos, como, em segundo lugar, a glória de Deus. Esse é o fim. Essa é a finalidade, esse é o propósito. E quais os meios que Deus estabeleceu para que esse fim acontecesse?
Por parte da igreja, a pregação do Evangelho e a oração. Ok? Porque por parte de Deus, você já tem Ele enviando o seu próprio Filho. São os meios, né? Cristo Jesus vindo como o Cordeiro de Deus para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em relação à igreja, o meio é a pregação do Evangelho. Por isso que Paulo diz aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Bendito seja o Senhor. E como a igreja deve cumprir isso? Como a igreja deve realizar esses meios para a salvação do eleito? Ela precisa fazer isso no poder do Espírito Santo. Então, a eleição ela vem com o objetivo de salvar o eleito e manifestar a glória de Deus. O meio é a evangelização e a oração. E a igreja tem que fazer isso no poder do Espírito Santo. Amém? Engrandecido seja o Senhor. São 3, né? Essas objeções que eu citei. Há muitas outras, sim, há várias outras. Que a gente possa, com a graça de Deus, se aprofundar depois um pouco mais, né? Buscar mais conhecimento cada vez mais nesse assunto, que Ele continue derramando graça sobre as nossas vidas e que encontremos na doutrina da eleição consolo de Deus para as nossas vidas. Essa é a grande questão aqui. Consolo. É uma doutrina que traz para a gente segurança, esperança, confiança em Deus. Amém? Seja Deus engrandecido.